O problema da Fórmula 1 não é e nunca foi o Max Verstappen, pelo menos na Fórmula 1 atual. O resultado da corrida da Austrália foi bom porque venceu um cara que não era um piloto Red Bull, ou mais especificamente o Max Verstappen, que vem dominando a categoria desde 2022. E a gente sabe que a Fórmula 1 detesta dominâncias, principalmente de um mesmo piloto que vence todas as vezes. Ainda mais no caso do Verstappen, que é a maior dominância, se a gente colocar na maior dominância individual da história da Fórmula 1, pelo menos numa temporada, mesmo que, ironicamente, dominâncias na Fórmula 1 seja a coisa mais normal do mundo. Muita gente já considera a corrida como a melhor do ano justamente pelo resultado inesperado, mas sejamos honestos, a corrida foi chata e igual a todas as outras desde 2023 para cá. Mas por quê? Você me pergunta. E aí eu te digo, saberemos a partir de agora. Ainda que o resultado da corrida tenha sido diferente, Sainz venceu em vez de um piloto Red Bull, a gente tem que deixar bem claro aqui que o melhor momento da corrida não foi uma ultrapassagem, mas sim um abandono de Max Verstappen. Eu digo isso porque durante a corrida inteira tivemos um incrível número de 24 ultrapassagens durante todo o GP da Austrália. Sim, apenas 24 ultrapassagens. E inclusive eu me arrisco a dizer que boa parte das ultrapassagens foi quando o Max Verstappen abandonou na corrida, ficou lento de lado assim, e todos os carros foram passando através dele. Então, se aquelas ultrapassagens contaram, tivemos apenas aquilo de ultrapassagens durante o GP inteiro. Olhando de fora, o resultado já é alarmante, apenas 24, mas fica um pouco mais claro quando você vai assistir as corridas ou só os melhores momentos. Dessas 24, apenas uma foi relevante, como eu falei, a do Sainz contra o Max, e tivemos ordens de equipe, Pérez recuperando posições, mas nada de muito espetacular. Ou seja, mesmo sem Verstappen na corrida, mesmo sem ele dominando, mesmo sem ele abrindo vários dias de vantagem em relação ao segundo colocado, a corrida foi chata. Essa que é a grande verdade. Mas por que isso está acontecendo? Eu poderia criar várias teorias aqui, mas só há um modo de pensar nesses casos. O regulamento está começando a deixar a gente na mão. As equipes tentaram evoluir seus carros no último verão e elas até conseguiram, só que aconteceu um fenômeno nessa temporada, acho que nas outras também da Fórmula 1 da história já deve ter acontecido algo parecido, que é uma equipe sempre está muito à frente da outra. E a sensação que dá é que isso está cada vez mais claro. Eu vou exemplificar para você. A Red Bull tem um carro muito dominante e está muito à frente da Ferrari, que tem um carro muito melhor que a McLaren, que não é incomodada pela Mercedes, que não é incomodada pela Aston Martin, ou vice-versa, nesses últimos dois casos. E depois temos o fundão do grid, que é uma briga de cego no tiroteio. Na real, tiroteio no escuro. E aí, conforme as corridas vão avançando, a gente vai percebendo que um carro dispara lá na frente e o de trás não consegue acompanhar. O Verstappen dispara, o Pérez dispara, Sainz dispara, Leclerc dispara, e não há uma briga entre uma equipe e outra numa posição relevante o tempo inteiro. Tanto é que a maioria das ultrapassagens que a gente lembra, principalmente nesse início de temporada, aconteceram com a Williams, com a Haas, com a Sauber, com as equipes lá de trás. As equipes ponteiras, a gente quase não vê ultrapassagem, porque uma não consegue acompanhar a outra na pista. O exemplo disso é a Mercedes, por exemplo, que muda o carro todo ano e continua andando para trás. Ela não consegue oferecer uma competitividade para as equipes da frente, e até mesmo as outras equipes piores que ela não conseguem nem deixar ela envergonhada um pouquinho. A Fórmula 1 atual deixou de ser aquela divisão clássica, frente, meio e fundão do grid, e se dividir em várias classes. Só que nenhuma equipe ataca a equipe da frente, ou se permite ser atacada pela equipe de trás. Então cada corrida é um eterno roteiro de um carro abrindo vantagem em relação aos de trás, e assim vai até o final da corrida. E perceber isso tem derrubado várias teorias que a gente cria e várias falácias que a gente acaba construindo, dizendo que a Fórmula 1 tá chata por causa dele, que ele é o piloto que tá deixando a categoria entediante de novo. Mas não, gente, ele não é o culpado. E uma pausa para você que está aqui no meio do vídeo. Tá gostando do vídeo? Clica aqui no like e se inscreve no canal para ver mais vídeos de Fórmula 1 aqui do F1. Eu vou só contar uma historinha pra vocês. Nos últimos tempos eu criei uma categoria fictícia, principalmente no Instagram e no Twitter, vocês aqui do YouTube talvez não tenham acesso a isso, que é a Fórmula 1 sem Red Bull. Eu só deletei Pérez e Verstappen do campeonato e comecei a redividir todos os pontos das corridas como se eles nunca estivessem nas corridas de fato. E aí eu percebi que mesmo sem a Red Bull, ainda antes do GP da Austrália, uma equipe ainda estava dominando, que era a Ferrari. E aí
Naquele momento eu comecei a perceber que, opa, a Red Bull não é tão culpada assim e o Verstappen até mesmo pode ser a vítima da história. Depois eu tirei a Ferrari para ver como que o campeonato iria se comportar e a McLaren passou a dominar. E aí eu percebi que, de fato, as equipes não estão próximas umas das outras. Estão desgarradas umas das outras. E o Verstappen, ele só está fazendo o papel dele, que é de ganhar as corridas que aparecem. Não há uma competitividade franca e geral entre todos nesse mesmo campeonato fictício. Então imagina na vida real, como que não tá. Ao que parece, os carros produzem ainda mais ar sujo, os pilotos seguem com dificuldades de seguir os outros e ultrapassar. Tudo aquele papo que nos contaram sobre esse novo regulamento foi mais uma vez uma história que nos disseram pra gente acreditar mesmo. Na prática, a coisa tá bem diferente. E isso não é demérito das equipes, isso não é demérito da Red Bull. A Red Bull fez o trabalho dela, a Ferrari evoluiu o carro dela, a McLaren também, a Mercedes regrediu, a Aston Martin regrediu. Mas isso é uma coisa que acontece mesmo na Fórmula 1. O problema mesmo é a falta de competitividade. Ninguém aqui vai reclamar que as equipes evoluíram seus carros, até porque esse é o princípio da Fórmula 1. O problema é que uma evoluiu muito, a outra também, só que a distância aumentou. E eu ainda acordo para ver as corridas de madrugada, eu simplesmente acordo 2, 3 da manhã para ver um GP que tem, sei lá, 24 ultrapassagens, não tem lá muita emoção. Pelo menos o Sainz venceu dessa vez, eu vi um vencedor diferente, já foi algo diferente de ser acompanhado. Mas, novamente, tivemos aquela coisa do corrida chata, novamente. Poucas ultrapassagens, pouca emoção, apenas um resultado diferente que fez a gente ter um ânimo diferente nessa corrida, porque se a gente tirar a vitória do Carlos Sainz, não acontece nada naquela corrida. E esse vídeo não é uma reclamação, mas um desabafo. A gente fica o tempo todo falando da dominância do Verstappen aqui, que ele tá deixando a categoria insuportável de ser assistida, o que é verdade, mas agora que podemos ver a verdade sem ele, percebemos que ele nunca foi o culpado, ele nunca foi o problema, mas parte do problema, talvez até uma das vítimas da história. Ele só é o culpado disso porque ele ganha as corridas de maneira fácil. Mas isso só acontece porque ninguém o incomoda e assim vai. Esse vídeo é uma reflexão, quase que uma errata de tudo que a gente fala aqui. A gente põe a culpa no coitado do Verstappen, mas no fim, ele só tá fazendo o trabalho dele, que é ganhar as corridas com o melhor carro. Então, até mesmo sem ele na corrida, a corrida é chata. Então, ele é o último dos culpados nessa situação. E a gente só veio descobrir isso depois que ele abandonou, depois de 2 anos. Demorou, mas aconteceu. Inclusive, fica um abraço pra ele aí que tá sempre assistindo meus vídeos. Tamo junto, Max. E é isso. Eu quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, se você concorda comigo ou não. Se você gostou do vídeo, clica no like e se inscreve pra ver mais vídeos meus aqui. Nesse estilo, tela dividida, olha só. Vocês aí que me veem nas outras redes sociais devem estar acostumados a me ver de um lado, ver uma imagem do outro, me ver embaixo, uma imagem em cima. Enfim, trouxe pro YouTube também. Bom, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, no próximo papo. E até lá.